Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Oi, gente, sejam bem-vindos aí a mais um episódio aqui no Horrorizadas. Hoje a gente vai falar do filme The Taking of Deborah Logan, que ficou aí como A Possessão de Deborah Logan. Ele é um filme de 2014, dos Estados Unidos mesmo, e ele é um terror que mistura aí documentário, found footage, enfim. Já tivemos essa discussão de documentário found footage, é muito parecido, né? Se vocês quiserem entender mais sobre as diferenças do formato, recomendando você vá lá no episódio de The Devil's Doorway. Exato. Também tem um título porco que nem esse daqui. Não vão pelo título. Mas acho que esse filme, ele não tá tão desconhecido assim, né? Embora eu lembre dele na época que ele saiu, porque eu vi esse filme na época que saiu mesmo. E não via ninguém falando dele também. Então ele meio que estreou e ficou meio, sei lá, meio oculto. Aí eu acho que tem muita gente que conhece hoje em dia, né? Mas não lembro de ter visto muita gente falar na época. Então, pelo que eu tava lendo sobre ele, parece que ele deu um boom muito grande, assim, porque eu não sei se ele estreou, ou assim que ele estreou, ele entrou na Netflix. Mas eu acho que foi mais na gringa, não necessariamente aqui no Brasil. Ah, tá. E daí, o diretor se pegou, assim, tendo uma recepção que ele não esperava que fosse ter, sabe? Porque o pessoal foi indicando um pra outro, falando um monte de coisa nas redes sociais. E daí ele deu um boomzinho. Eu conheço esse filme mais por causa de uma cena, né? Que eu não sei se você lembra de uma imagem que ficava rodando direto. É aquelas imagens que parecem, sei lá, coisa da Deep Web se você não entende o contexto, né? Tipo, esse filme veio aí também de uma leva de found footage que tava saindo, né? Por conta aí da atividade paranormal. Ele usa os artifícios, né, do filme. Mas a gente, né, fala depois em que parte que é e tal, mas enfim, eu acho que ele veio dessa onda aí, mas eu acho que ele é um dos, por conta disso, né, dele vir, né, nesse período, eu acho que ele ficou um pouco esquecido aqui, né, que eu acho que aqui o que a galera mais, embora tenha sido antes, né, mas o que a galera mais falava era a atividade paranormal, né, nesses 2010 aí, né. Pra frente. O primeiro foi quando? 2012, não? Eu tenho a impressão de que eu vi esse filme em 2010 no cinema. Ou será que foi 2009? Eu não lembro. Eu tenho a impressão de que eu vi muito found footage nesse período, sabe? Tipo, 2010, ali pra frente. Eu não sei se é porque eu coloquei tudo na mesma caixinha, mas eu meio que só lembro dos Atividade Paranormal mesmo nessa época. Eu confio em você que tenham tido muitos outros, sabe? Mas eu acho que eu resolvi apagar da minha cabeça, porque provavelmente deveria estar tudo igual, bebendo da mesma referência, assim, aproveitando o hype. Aproveitou bastante. Pesquisar aqui, eu acho que o primeiro é de 2007. Nossa, então ele demorou pra vir pra cá. Capaz. Eu não vi nem fudendo em 2007. Mas aí, caso você tenha caído aqui de paraquedas e não saiba que filme é esse, ele começa aí com uma tal de Mia Medina, que ela finalmente encontrou o tema perfeito para o filme de sua tese de doutorado sobre o mal de Alzheimer. E daí, conforme os dias progridem, as coisas estranhas começam a acontecer em torno de Débora, que é meio que a pessoa que ela fica ali pesquisando, né? Só que todos esses acontecimentos são incompatíveis com as outras conclusões que ela tem sobre a doença. E daí torna-se evidente que há algo além do Alzheimer assumindo o controle dessa paciente. Dá um pouco de contexto familiar, né, no filme e também na própria vida do diretor. A gente nem falou o nome dele, o diretor desse filme é o Adam Robitel. Ele, não sei se pronuncia assim, mas ele não tem, assim, muitos filmes no currículo. É só, 3. Tirando o Débora. Então, ele não tem, assim, tantos, mas ele fez, né, esses dois mais conhecidos aí, o Escape Room 1 e 2, que acabou, né, dando um burburinho. E o Insidious, que acho que foi o pior dos que saiu, foi esse aí que ele fez. Ai, gente.
Enfim, né, ele acertou nesse aí, na minha opinião, no da Débora. E ele deu uma boa, na verdade, mudada de estilo, né, não dá pra comparar nenhum, na verdade. Ele saiu ali de um found footage e foi pro blockbuster, né, porque é bem blockbuster Escape Room. E é quase eu nem considero tanto terror, sabe, eu vou mais pra uma aventura, porque é um Jogos Mortais fofinho, na minha opinião. Eu achava que era terror por justamente associar com Jogos Mortais, só que eu nunca nem assisti, então deve ser a versão Nutella. É a versão bem tranquila mesmo. Pelo que eu vi, eu acho que o Débora tem mais a ver com alguns curtas, alguns projetos que ele fez antes, inclusive ele era ator também, aí depois foi editor, aí no caso o Deborah Logan foi o primeiro que ele dirigiu e roteirizou, longa ou menos, né? Sim. Ele tem um outro chamado The Bloodbenders, que eu não consegui achar nada sobre ele. E não tem nem data no Letterboxd, então eu não sei de quando é esse filme. Eu acho que não saiu. No final eu tento falar mais sobre isso aí. Então, é como eu tava falando que o diretor, ele deu um contexto familiar, né, no filme, porque mostra ali um pouco a filha da Débora, né, cuidando, né, e tal. Eles aceitam participar desse documentário porque eles também estavam cheios de dívidas, né. Então, ali deu uma boa justificada nessa história. Mas o diretor, ele tinha um tio que tinha Alzheimer, então ele dizia que era uma coisa que assustava muito ele. E ele decidiu fazer um filme com essa doença, como metáfora pra possessão, porque ele fala que parece a metáfora perfeita. Você tá presa num corpo, mas você já não é mais você mesmo, né? Então ele deu todo esse contexto aí numa entrevista que a gente vai colocar aí pra vocês. Eu não lembro se foi a mesma que eu li, mas tem uma fala dele que me deixou pensando muito, que ele fala que em determinado momento do filme ele sentiu a necessidade de extrapolar mais nos elementos de gênero, porque ele fala que se seguisse muito realista, né, com Alzheimer, ele podia acabar sendo apelativo, indo muito pro exploitation, né. Eu não sei, eu acho que eu tenho muito pra pensar sobre isso ainda, mas foi uma decisão consciente dele, no caso, de full sobrenatural, né. Eu não sei, acho que por ser um falso documentário, eu também acho que foi uma decisão consciente. É que assim, eu não conheço muitos filmes sobre Alzheimer. Eu devo ter visto esse e aquele do Anthony Hopkins, e só, tipo, eu não lembro de outros. E eu nem sei se tem tantos assim. Já que mostra a doença num estágio avançado, né? Aí esse do Anthony Hopkins, eu achei ele bem pesado porque ele vai pra essa perspectiva do paciente mesmo, né? E você ficar, tipo, confuso junto com ele, assim, é bem complicado isso, né? Sim. Isso foi muito bom, inclusive. Então, eu sinto que, como eu falei que eu tinha uma leve noção do que ele era, né, mas eu também assisti muito tardiamente, eu só fui assistir ele no ano passado, no finalzinho do ano, só que eu acho que eu subestimava tanto ele, que eu acabei sendo surpresa positivamente, porque eu tava esperando muito mais essa coisa genérica de meio found footage do começo dos anos 2000, 2010, que nem a gente falou, né, e daí, assim, ele tem uma densidade maior de tema, né, ele também, eu acho que ele acaba se diferenciando do resto por tentar se apresentar como um documentário de início, né, e não meramente um found footage, então ele acabou me surpreendendo em diversos aspectos, assim, só que reassistindo, eu sinto que eu me pego mais incomodada com essa coisa de parece que ele não decide pra onde ele quer ir, sabe? Meio que quase a mesma coisa que a gente discutiu da Maldição da Freira. De que tem algumas coisas que me incomodam, mas é só, tipo, já analisando muito dentro do gênero, já fugindo da historinha principal, tipo, analisando as tecnicidades dele. Ah, sim, escolhas. Ou sei lá, as escolhas criativas, técnicas dele. Mas eu acho que tem umas coisas interessantes nele, sim. Então, eu também acho, tipo, é um dos poucos filmes que eu assisti há muito tempo atrás e eu lembrava de muita coisa. Tem uma coisa que eu não lembrava desse filme, que é uma das coisas principais,
que é o tal do plot, né? O que tá realmente acontecendo com a mulher. Eu não lembrava, porque eu acho que pra mim ficou bem ok só. Tipo, foda-se, eu aceitaria outras coisas. Então não me marcou tanto. Mas ele também me surpreendeu quando eu vi. Como eu falei, né? Eu vi em 2014 esse filme. E eu lembro que o final, a primeira vez que eu vi, eu fiquei bem impactada. Mas, né, enfim, eu lembrava do final, né? Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Bom, então, eu tinha falado, né, que eu achava coerente a justificativa do documentário, porque é até uma coisa simples, né? Se você for pensar, a menina tava procurando uma tese de doutorado e Alzheimer é uma doença muito estudada e tem poucos avanços, né, na medicina relacionada ao Alzheimer, porque ainda é uma doença que não tem cura, né? Então eu achei interessante, né, esse estudo do Alzheimer que a Mia escolhe, e eu achei também que foi ok, foi bem justificável elas aceitarem fazer parte, né, do projeto, né, esqueci do nome, do documentário. Né, porque elas estavam precisando de dinheiro e, enfim, não é barato, né, ainda mais nos Estados Unidos, né, não é barato você ter um atendimento médico, né, ainda mais que uma pessoa que precisa estar sempre fazendo exame, né, controlando e tal. Então eu achei bem legal essa justificativa, diferente de muitas outras, né, que a gente vê por aí que não fazem muito sentido, às vezes a pessoa tá filmando, embora ali também tenha cenas que, tipo, às vezes não precisaria estar filmando, né, enfim, mas não é sempre, eu achei que não foi tanto assim, mas eu gostei dessa justificativa. Eu acho coerente também essa justificativa de manter do cerne, do porquê começar, do porquê que elas aceitam. O que eu fico meio em conflito é porque, teoricamente, a tese da Mia, ela não é necessariamente sobre Alzheimer. É sobre como os cuidadores são afetados fisicamente até pela doença de outra pessoa, da qual eles estão cuidando, né? E eu nem lembrava disso, porque é tão impactante todo o estado da Débora, né? Que eu nem me liguei, eu acho, na primeira vez, que na verdade não era ela que a Mia tava com o intuito de estudar. E daí eu fiquei pensando de como esse filme, ele tem essa... Eu não sei se é perder a mão, eu não sei se é porque queria, assim, surpreender em algumas coisas, mas eu sinto uma constante mudança em diversos aspectos no qual ele inicialmente se propôs. No início ele apresenta aquela coisa de que era um documentário, né? E daí as fitas foram encontradas e que sofreu uma leve edição. E daí, no começo, ele fica muito preso nessa questão de documentário mesmo. Tem algumas palestrinhas da Mia, e aí a gente vê aqueles vídeos de célula e o caralho a quatro, e parece que se preocuparam muito em fazer essa edição no início, sendo que, tipo, depois ele vai se jogar de vez no found footage, né? E aí eu fiquei pensando, por que então que eles deixaram ainda o início assim, sabe? Se teoricamente eram filmagens encontradas, por que você edita esse material depois pra parecer um documentário? E aí, no final também, quando ele já vai direto pro found footage, sei lá, parece que não casa, parece que ele se perde, assim, decide mudar de caminho, mudar de foco no meio do caminho, sabe? Eu acho que isso casa muito com o que aconteceu com os fatos, né? Porque, como você disse, o estudo dela não é exatamente pro Alzheimer, é mais o que o mal do Alzheimer causa, né, nas pessoas que estão ao redor. E eu acho que ele vai perdendo o controle junto com a situação, né, que também vai perdendo o controle. Então, eu acho isso legal, só que eu concordo com a parte do porquê que, se ele foi achado, eles se preocuparam tanto com editar o começo. Tipo, não há um contexto, né, nisso. Eu acho que, por isso que o Bruxa de Blair ainda me ganha muito nisso, porque eles falam que é um documentário,
E a menina realmente começa a apresentar as coisas, aqui essa árvore aconteceu tal coisa, ela vai mostrando, e não tem essa edição, né, fedida, assim, né, então eu sinto falta do negócio mais cru, embora eu goste dessa ideia de fazer documentário, eu senti mesmo que ele poderia ter tido menos edição. Não, eu não me incomodo com a edição, eu me incomodo, acho que, com o fato de não decidir pra onde, assim, eu me perdi onde eu tava falando antes, mas é que, tipo, era se você vai apostar no found footage, não tem motivo pra manter aquela coisa meio palestrinha educacional de início. E se você for full documentário, não vejo muita justificativa pra aquele monte de amadorismo, sabe? Tipo, uma coisa que eu gostei tanto do The Medium, que a gente falou, é que eu sinto que, por mais que ele dê uma despirocada numa cena mais pro final, mas eu sinto que ele tenta manter esse teor de documentário de verdade, entendeu? Então aqui parece que foi até uma coisa que eu comentei na Maldição da Freira, que dos recentes documentários que eu vejo, parece que a galera no meio sempre perde a mão de tipo, não, agora vai full found footage, e esqueci completamente que eu tava fazendo um documentário, sabe? E já era. E aí muda tudo, tipo, você não tem mais uma preocupação em deixar as coisas profissionais, até porque normalmente quando tá acontecendo um monte de coisa, é realmente difícil você se manter profissional ali, um monte de gente correndo atrás de você, ou sei lá, dedo no cu e gritaria, mas, não sei, eu acho que é que eu fico meio triste, tipo, ou vai pro found footage de vez, tipo, uma Bruxa de Blair, que ele meio que tem essa proposta de, tipo, se manter íntegro nas filmagens que estão apresentadas, né, sem edição e tudo mais, ou então você se mantém ali com a mão no documentário. Eu acho que o que mais me pegou foi mesmo o começo, né, esse cuidado no começo, ele poderia não ter tido isso, né, porque daí faria mais sentido, né, na verdade. Mas eu acho que deve ser difícil manter, porque tipo, a história em si, se você for para pensar, depois de um tempo, não era mais sobre a tese dela, né? Virou total a história, né? Então, tipo, pra que também continuar filmando? Então, daí também já virou uma não faz sentido algum, né? Então a gente só aceita, né? Eles continuaram filmando porque tava esquisito, enfim, né? Não tem muito. É complicado. Teve um ao menos da equipe de filmagem que foi-se embora, né? Né? Aquele ali se deu bem. Embora, se você parar pra pensar... Nossa, acho que ela mata uma pessoa só, né? Cara, eu nem lembro se ela mata alguém. Pois não é... Isso é até interessante se você for pra pensar. Eu acho que ela matou uma pessoa só que foi no hospital. O segurança? E é quase, tipo, como se não tivesse mortes num filme de terror. Isso é interessante. Sim. É difícil, né? Não é como se a equipe tivesse morrido e sobrasse do ninguém. Isso até é uma coisa interessante. Mas nem era isso que eu ia falar. Eu ia falar que mais um filme desses, né, de terror com idosos, que a gente tá vendo agora voltar com tudo, né? Saiu aí alguns recentes. E nos últimos anos também. Mas não é uma coisa atual, né? A gente tem muito filme de idoso. Inclusive, você fez uma lista, né, lá no blog, que mostra uns bem mais antigos, inclusive, né? Mas é algo que parece que deu uma acendida aí, a galera resolveu fazer. E tá fazendo com uma outra linguagem, né? Tá um pouco diferente. Mas o Débora, ele fica meio perdidinho ali numa fase que não tinha, né? Que não tava saindo. Então é até interessante, ele tá isolado também nisso. Ele tá isolado em muitas questões, né? Na questão do Alzheimer, na questão dessa possessão um pouco diferente. Do idoso ali também, né? Eu não sei se dá pra analisar como onda agora, de fato, né? Eu acho que eu tinha até comentado naquele nosso Horspectiva que era uma das tendências que eu achava que ia vingar, mas vai saber, né? Mas eu não sei se dá pra analisar de fato como onda, mas eu lembro muito da nossa conversa no Tourist Trap, de que como é engraçado, assim, esses filmes que precedem as coisas, né? No caso, aquele lá precediu o Slash. E nesse daqui, por mais que ele não case exatamente com a execução dos mais recentes,
que a gente tá vendo aí nessa virada de década também, ele já tem, eu acho que, algumas semelhanças que dá pra você fazer análises de imagem, digamos assim. Essa coisa do corpo sendo dominado ou havendo troca de corpo é uma constante que eu tô percebendo, nos que eu tô vendo ao menos. Uhum. Então, é engraçado ele já trabalhar isso, no caso, sendo que... O foda dessa tradução desse filme é que, né, parece realmente que ela é possuída pelo demônio e vai ser uma coisa, tipo, genérica pra caralho, né? Eu acho muito foda esse título desse filme. Ele não seria um filme que eu assistiria, assim... na verdade, eu não consigo lembrar por que eu vi esse filme. Se foi por livre, espontânea vontade ou alguém me indicou. Eu já não lembro. Eu só sei que, né, vi, mas eu sempre me incomodei com esses títulos, não é uma coisa de agora, sabe? Não é. É porque a gente tem, assim, a ideia dessa coisa de ser exorcismo, de envolver, sei lá, a Igreja Católica e os caralho a 4. A gente só tem uma cena minúscula de, sei lá, menos de 3 minutos, faltando, sei lá, 20 minutos pra acabar o filme, sei lá. E é só porque a menina vai pedir conselho, assim, tipo, eu tô assustada, não sei o que tá acontecendo, mas a gente não vê nenhuma possessão nem nada. E uma coisa do Exorcista que eu vi muito ali é a parte dela fazendo os exames. Ficou muito semelhante, assim, sofrimento ali também, tipo, dos exames ali, os exames doloridos. E o fato, né, também do exame não condizer com o que tá acontecendo com ela, né? Então eu achei essas coisas semelhantes, né? Não tem muito como fugir tanto, né? Mas eu gostei que ele, assim, eu achei que ele tem poucos jump scares, de fato, assim, tem momentos que você se assusta, mas eu achei que não foi tão forçado, sabe? Porque como câmera, né, em primeira pessoa, é um negócio que eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito na tensão, né? Eu tenho esse problema com levar susto com coisa aparecendo na frente, assim, não precisa nem ter o barulho de fato, sabe? Então, às vezes, ela tá ali, tipo, tá filmando alguma coisa e a mulher tá longe, daí ele muda o ângulo e a mulher já tá na frente dele. Isso eu acho uma maneira muito boa de deixar tenso. Eu não sei se você já viu o Creep, o found footage. Já. Ele faz isso. De aparecer do nada, né? Isso eu acho muito legal. Eu achei nesse filme foi interessante, assim, o jeito que eles assustaram, né? A maneira que eles quiseram assustar. E, claro, depois, né, ela fica um negócio meio monstruoso e barulhento. É que, assim, ele vai... Como é que eu posso dizer? Ele fica calmo, daí ele vai pra um nível lá em cima de novo, daí ele desce, ele vai tendo essas oscilações, porque a pessoa também tem momentos que ela não tá full doida, né? Então... eu gostei desses momentos que ela fica bem maluca, assim, e eu gostei de quando é aquela coisa mais discreta, né? Tipo, eles colocando a câmera, ela só olhando, assim, com... Tipo... aí ela tocando pianinho, assim, olhando com uma cara esquisita. Tipo, eu gostei disso, sabe? Nossa, eu achei engraçado você falar dessa cena do piano, porque foi um teste de crença nessa cena pra mim também. Porque eu achei muito esquisito, porque... A Débora, ela some muito, né, ao longo do filme. Tipo, meu Deus, cadê a Débora? Ela sumiu. Aí, no caso, estavam procurando ela e tudo mais. Aí encontram ela no sótão. E aí a filha, ela fica com medo. É numa dessas partes que eu acho que o filme tá confuso sobre o que ele é, sabe? E aí ela fica com aquele medo como se fosse aquelas coisas de found footage, sabe? De que não, a gente tem que continuar filmando por causa do filme, né? Pra apresentar, pelo entretenimento. Só que fica aquela de, sendo que o que a gente espera, tipo, ela tava procurando a mãe dela, que ela fosse correndo pra cima pra ajudar, pra ver o que tava acontecendo, se a mãe não tava fazendo nada, assim, se machucando nem nada do tipo, mas ela fica assim, encolhida, olhando assim, parecia que eles estavam investigando alguma coisa sobrenatural já. Aí eu fiquei rindo. Essa cena, eu não sei, assim, construção. Mas qual do piano você tá falando? Aquela que... Ela tá nua, que vão procurar ela tá nua. Sim. É uma outra, que é só um takezinho, assim, que ela senta no piano e olha de lado, assim. Sei. E fica tocando com uma cara esquisita. Aquela ali eu achei sinistra. Essa outra eu achei muito aleatória.
E pela reação da filha dela, foi estranho. Foi. Porque eu acho que não... exatamente, porque você fica pensando, ainda não tá no nível sobrenatural da coisa, eles ainda estão achando estranho. Eu não sei se ela já tava com aquela fala de, tem alguma coisa a mais acontecendo. Eu acho que ela ainda não tava pensando nisso. Então, por isso realmente ficou estranho. E eu acho que a primeira coisa que a gente faria é ir lá e, tipo, dar um chacoalhão. Mas o que tá acontecendo? Sei lá, o que você tá fazendo aqui, né? Não sei. Não foi uma reação muito normal mesmo. Embora eu tenha achado esse filme várias reações coerentes, assim, por exemplo, no começo a equipe chega filmando, né? Ela fala, eu não sabia que vocês iam chegar filmando. Tipo, sabe, assim, reações naturais, né? Que você, tipo, faz atrás das câmeras, porque você não tá na frente da câmera, porque você não está acostumada. Enfim, achei interessante algumas encenações, assim, né, nisso. Mas aquela em si é realmente meio forçada, meio... Por que você tá com medo da sua mãe pelada tocando piano? Não sei se ela tava tocando piano, ela tava fazendo alguma coisa lá que estourou, né? Não era nem o piano, era aquele negócio que ela trabalhava como conectora de chamada, né? É verdade, Era naquela verdade. máquina, pode crer. Sim. Então, aí que tá. É mais um negócio do Alzheimer, né? Você meio que acha que tá em outro tempo. Então, às vezes, ela pensou, estou trabalhando, né? Tá, ok, ela estava pelada, mas isso é meio estranho. Mas ela estava trabalhando, sei lá, né? Normal uma pessoa com Alzheimer achar que tá fazendo coisas que fazia, sei lá, 50 anos atrás. Não, e você comentou isso de pelada. É extremamente comum em filme que vai focar em envelhecimento, principalmente quando são mulheres, vai mostrar essa mulher nua. Tipo, eu não sei se é só porque você quer chocar o espectador, que porra que você quer, mas vai ter uma cena da velha nua. E eu lembro que eu comecei a reparar nisso quando eu tava meio que pesquisando pro nosso episódio de bruxa e falava daqueles arquétipos que da bruxa velha também sempre ia aparecer ela pelada. Tipo, quando era centrado nela. E aí eu fiquei prestando atenção nisso depois e é uma constante até hoje. É uma cena que não era tão necessária. Eu não sei se também é algo que a pessoa que tem Alzheimer faz. Também. Não sei se é um comportamento do Alzheimer isso. Mas eu notei vários outros comportamentos da Débora que são bem condizentes mesmo com uma pessoa que tem Alzheimer. Tipo, você achar que as pessoas roubaram coisas de você. Tem algumas pessoas que até ficam violentas, né? Mas eu gostei dessa... Muito porque o diretor tinha um tio com Alzheimer, né? Provavelmente ele pegou alguns comportamentos dentro desse tio. Mas também ele deve ter estudado um pouco, né? Gente que já presenciou isso vai entender, assim. Vai ficar, interessante, é isso aí mesmo. Eu nunca tive proximidade com nenhum caso, tipo, meio que o que eu sei é por cultura pop mesmo, de filme e série. A gente vê que por mais que a gente acompanhe uma degradação da Débora ao longo do filme, já no início do filme ela já apresenta, assim, indícios claros, né? Tipo, sim. Às vezes coisas menores, de, tipo, esquecer qual é a espécie de um pássaro, até algumas coisas mais de... esquecer que fez uma viagem. Tipo, nossa, eu sempre quis ir pra Alemanha. E a filha dela, mãe, você foi. Né? Sim. E para situações piores depois de fogo ligado, Então, tipo, meu avô, ele teve, né, Alzheimer. Ele falava também que as pessoas roubavam as coisas dele. Ele inventava, assim, uns negócios. Era bem complicado, assim. Então, e ela vivia se perdendo, né, a Débora, né? Confundiu ali o comportamento do Alzheimer com o que estava acontecendo de fato ali com ela. Então, essa mescla ficou boa, porque ali ficou fácil de disfarçar e justificar algumas atitudes, né? Depois que a gente foi ver que o negócio estava indo pro outro caminho. Então, eu gostei que foi as situações foram tendo uma crescência interessante, embora a equipe de filmagem não estava lá toda hora, né? Você vê um salto de tempo ali, beleza, a Débora tava de boa, aí ela teve um surto, daí depois eles foram embora, aí passou um tempo, ela tava muito pior, sabe? Então, eles não mostraram, né, o dia a dia de fato.
foram contando ali, dia 10, aí depois dia 30, tipo, não foi uma coisa muito, dia 1, 2, 3, 4. Eu acho que é mais por esse processo que o filme já fala pra gente de início de que foi editado. Como ela preparou o quartozinho, eu achei que eles estavam lá o tempo todo. Tipo, meio que eles só pegaram as cenas mais importantes, porque são 60 dias, se eu não me engano, que a gente vê. O filme teria muito tempo de duração, né? É verdade. Então, né, falando ainda dessa parte das mudanças, né, do comportamento, eu achei muito boa essa mudança na Débora mesmo, porque ela parece uma senhorinha muito chique, né, aquela pessoa assim, super bem arrumada, super vaidosa, né, e ela foi se degradando, assim, e a própria atriz, assim, eu achei muito boa, assim, a atuação dela. Mas parece que ela fazia série, e ela... Não que sofria typecasting, tipo, eu não fui muito a fundo no que ela fazia, mas eu vi um pessoal que tava entrevistando o diretor falando de que, eu tinha essa ideia da atriz, né, de ser essa mulher elegante, toda dentro de si, assim, nos conformes, e ela, no início, ela meio que tá assim, né, então acho que imagina que pra quem conheça muito do trabalho dela, tenha sido uma surpresa também, porque... Ela se entregou muito nesse filme. Eu realmente zero defeitos pra ela. E tem uma coisa que eles fazem nesse filme que ficou muito boa. Eu achei legal. Foi assim, parece que ela tá ficando calva, né? Mas não é. É porque ela parou de pintar o cabelo. Aí, tipo, eles colocam o cabelo dela pra trás. Aí ela parece que ela fica com uma puta testa, assim. Tipo, mas não é o cabelo que tá... Cabelinho branco. Não, eu achei que ela tava perdendo cabelo também. Mas faz sentido, até porque ela gostava de... Ela não só pintava o cabelo, mas ela mantinha aqueles penteados mais volumosos de cachinho, né? Só que aí se você tá com o cabelo molhado, penteado pra trás, parece que perdeu muito volume, mas não, é só porque você não fez um penteado. Sim, é verdade. Achei interessante, não tinha reparado, achei que ela tava perdendo cabelinho, mas faz todo sentido. Aí eu fiquei um pouco na dúvida, que eu tava falando até do Alzheimer tá junto ali com a possessão. Eu não entendi muito bem se tem alguma explicação, a não ser uma que eu pensei aqui, do porquê que a possessão se manifestou ali junto com o Alzheimer. Se foi uma escolha ali do espírito, tipo, vou confundir todo mundo, fingindo que... Ou se... Eu não sei, ou eu perdi alguma informação. Eu justifiquei, mas por um outro caso. Não acho que o filme explicou de fato diretamente, tá acontecendo isso aqui por causa disso. Só que tem uma hora que eles vão pesquisar, vão procurar algum especialista lá, que eu nem lembro que o cara era, e ele comenta de um caso da mãe que ficou mantendo o filho morto, que não sei o que lá, pipipopó. Aí eu acho que ele fala alguma coisa de, os espíritos escolhem meio que se apossar dessas pessoas que já estão com a mente fragilizada. Aí eu justifiquei assim. Tipo, provavelmente como ela já tava meio que perdendo o controle ali da sanidade dela e tal, talvez o espírito, eu não sei se espírito, entidade, eu nem sei como classificar aquela coisa, se apossou. Tipo, porque eles tinham um passado ali, né, quando o homem estava vivo, né, rolou todo um bagulho sério ali, né, ele matou crianças, né, e ele queria fazer um ritual e tal, então, tipo, tem todo um contexto, assim, que, assim, pra mim, foi essa parte que eu esqueci, quando eu reassisti, eu fiquei, nossa, eu nem lembrava disso, achei que era capeta, que ela tava possuída pelo capeta, eu nem lembrava que era um homem aleatório. Então, pra mim, eu achei, beleza, eu acho que as pessoas, muitos dos filmes, elas tentam justificar, né, dar uma origem, né, pro que tá acontecendo, né, quem que é aquilo e tal, o que tá acontecendo. Então, assim, eu teria aceitado normal se fosse, um capeta possuiu ela, porque ela era católica. Então diz, né, quem conhece ali, quem tá no meio católico, fala muito que o demônio vai muito mais pro lado das pessoas que têm fé. Então, seria justificável, tipo, beleza, vou possuir você ali, beleza. Então eu não ligo muito pra essa parte desse homem, tá ligado? Daí é mais pra justificar a questão da cobra, né, enfim... dela tá o próprio corpo dela estar mudando, né? As costas dela com, tipo, escamada, parece escama de cobra, né? Quando tá trocando de pele, enfim. As cobras aparecendo em casa. Acho que é só pra dar uma justificativa um pouco melhor, né? Pra colocar esses elementos, assim, pra não ficar solto, né? Daí eu até entendo.
Eu enxergo a tentativa de diferenciação mesmo, se a gente pegar a época, né, que ele saiu, de tentar fazer alguma coisa nova. Eu acho que essa, não mitologia, mas eu acho que essa justificativa, ela acaba casando bem muitas coisas, porque justifica muito do passado, da Débora, da relação dela com a filha, justifica muito dos acontecimentos depois também. Só que é o que eu classifico na minha cabeça como esses plot twists meio farofa. Mas não porque, sei lá, às vezes a gente usa farofa como coisa mainstream e tudo mais. Eu chamo de farofa essas coisas que é escabrosa demais, de que, tipo, precisa testar muito minha crença pra eu acreditar naquele negócio, sabe? Porque parece que tentam fazer uma coisa muito absurda, tipo, só pra ser um baita plot twist, mas eu acabo ficando meio meh. Tipo, é só uma definição que eu criei na minha cabeça. Mas é difícil, assim, pra mim. Eu acho que talvez, nesse caso específico, eu tivesse aceitado mais fosse o capeta. Mas eu gosto porque eu acho que justifica, tipo, eu não acho que foi só uma coisa bizarra pra chocar, porque, por exemplo, ela matou o cara porque ele tava tentando pegar a filha dela, e daí ela manda a menina pro internato, a menina passou o tempo todo crescendo achando que a mãe dela mandou ela no internato pelo fato dela ser lésbica, mas provavelmente ela só tava tentando proteger a menina. Não que justifique, porque a Débora parece ser dessas de moral e bons costumes, né? Ela até fala uma hora, porque você tá usando a camisa do seu pai, né? Tipo, enfim. Tipo, não, vocês não vão ficar fazendo indecência na minha casa, vai ser mulher e homem separado em quarto diferente. Então, o que acontece depois também da escolha da menina, alguma das simbologias que nem se falou, da cobra, tem coisa de flor também, sei lá, enfim. Então, eu acho que ao menos, assim, foi bem feito no sentido de amarrar as coisas. Se eu gosto, são outros 500, né? Eu acho que amarrou mesmo, porque o espírito, né, o homem morreu sem terminar o ritual, então ele achou uma brecha, né, pra tentar terminar o ritual, né? Então isso foi legal, realmente. Não foi... eu acho que eu gosto, mas eu aceitaria outras coisas, porque eu acho que tem muita coisa nesse filme que supera essa justificativa. Acho que toda a performance da própria Débora, enfim, a própria temática do filme eu acho muito boa, assim, você colocar o found footage também, poderia não ter sido um found footage, mas acho que agregou bastante ter sido found footage, então várias coisas ali superam um pouco essa partezinha aí do homem. Acho que até por isso que eu esqueci essa informação. Ironicamente, eu lembrava muito mais disso do que o que acontece depois. Nossa! Eu não lembrava de nada, tipo, quando começa, assim, o rolê do hospital, digamos. Assim, eu lembrava desse plot, mas do final. E eu me atrevo a dizer que eu assisti hoje e eu não sei se eu lembro de tudo, de novo. Assim, eu lembrava bastante também do começo, a parte dela falando do Alzheimer em si. Ela mostra fotos, né, das pessoas já no estado terminal, assim, né, bem foda, assim, mas ficou muito bom, ficou bem real, assim, gostei. Mais uma coisa que eu queria falar que eu achei que, por um lado, foi positivo ter sido essa questão aí do homem, lá foi porque não teve um ritual de exorcismo, né, e eu gostei que não teve, pra mim foi positivo, porque eu acho que até a resolução, né, como eles resolvem tudo, foi rápido, até porque foi lá queimar o osso do cara, mas até eles descobrirem tudo, como que tinha que fazer, o que tá acontecendo, que é a questão. Então, pra mim, isso foi legal, sabe, tipo, beleza, tem que queimar o osso do cara lá, ossado? Tem, mas tem um lugar certo, e, tipo, até eu descobrir onde que tava tudo, até juntar as coisas que demorou. Então isso até que eu gostei, sabe? Não foi uma cena dela full louca e o padre lá e ela virando de ponta cabeça, torcendo o pescoço, não foi nada disso, sabe? Então eu achei legal até. Mas pela jornada da aventura, pela jornada, não pelo fato do final mesmo. Não, até fica parecendo que quem deu esse título em português não assistiu a porra do filme. Porque, mano, exato, nem tem possessão aí. Ou, quer dizer, sei lá. É uma possessão, só que não é o que a gente demônio, subentende, né? Não é como... exato. Que a gente espera. Então, é bem isso.
E eu não né? sei o quanto esses títulos ainda eram eficientes em 2014. Tipo, Eu não sei. pra vender um filme, sabe? Então... Mas assim, em inglês, taking é também possessão, né? É tipo um... Eu não sei palavra errada, mas é tipo, tomar. Eu uso mais no sentido de tomar, assim. Mas pode ser possuir também. Ficou meio... O que eu vou colocar no português se no inglês é praticamente isso, né? Mas enfim, né? É porque eu sinto que parece que no inglês fica meio ambíguo. Uhum. É, Tipo, pode ser... diretamente seria The Possession, alguma coisa parecida. Mas, não sei, teria que pesquisar mais pra ver alguma palavra que casasse melhor com esse duplo sentido. Outra coisa que eu também fiquei me perguntando é se a Débora escolheu a menina aleatória ou se tinha algum propósito, porque ela tinha câncer, sei lá. Porque eu acho que das duas vezes ela pega a mesma menina, né? Uhum. Parecia que ela tava um pouco hipnotizada, né? Uhum. Ela não tava reagindo, né? Então, eu também justifiquei com coisas que aconteceram antes, sabe? Que nem quem o cara pegava. Eram meninas próximas da menarca, ou depois de ter a primeira menstruação. E, tipo, pra mim, ali naquele final, não era mais Débora, né? Era o assassino lá. Era o homem. O homem cobra. Henry, sei lá, não lembro o nome dele. Sim. Sei lá, como a gente tá envolvendo todo um sobrenatural, talvez ele soubesse, sabe? Uhum. E como ela tava no hospital, então... Não sei, pra mim parece que foi mais essa circunstância de qualquer menina que estivesse próximo da menarca ali, ele ia pegar. Uhum. Sim, sim, sim. Who is that now? Is that me? What am I doing? That is obscene. Why didn't you stop me? Tried to stop you, but you were in a fugue state. You were hallucinating. It was really scary, okay? You were stabbing at the ground with your spade, over and over, digging hole after hole. That's what you were doing. And when we got inside, you were sobbing. Bom, caso vocês tenham gostado aí desse filme, além dos outros filmes aí também da nossa lista de 10 filmes de terror protagonizados por idosos, que eu recomendo, que tem muita coisa que vale a pena, que eu acho que casa bem com o filme também, eu separei 2 indicações. Uma é a Sanzaru, O Sanzaru, dirigido pelo Shia Magnus em 2020. E, assim, ele não é muito parecido na execução, mas ele mexe com alguns temas similares, principalmente com o final ali da revelação, digamos. E porque ele é focado numa cuidadora, pra falar a verdade, e que ela e o sobrinho dela se mudam pra casa da mulher que ela tá cuidando. E essa idosa, ela também tá numa situação de doença avançada. Eu não lembro se era Alzheimer de fato, mas eu lembro que ela tava bem debilitada. E ela tem um filho também meio instável, psicologicamente falando. E daí, meio que o filme se desenrola mais nesse confronto, assim, das duas famílias com muitos segredos escondidos e muita coisa que não tá funcionando entre os indivíduos aí, todo mundo lidando com essa coisa embaixo do mesmo teto, sabe? Esse conflito. E questões de gênero, de econômicos, né? Das diferenças e tudo mais, enfim. Mas eu lembro muito por causa do final, da possessão de Deborah Logan. E o outro é um recentíssimo aí, de 2021, chamado La Abuela, do Paco Plaza, que ele é focado na neta, no caso. Porque a Susana, ela é uma modelo, que ela tá lá vivendo a vida dela em Paris, nos desfiles e arranjando trabalhos e tudo mais, só que aí ela tem que voltar pra Madrid, porque a avó dela sofreu um AVC. E AVC. Eu tinha falado ABC. Mas enfim. Sofreu um ABC. Só que aí a avó dela não se recupera, né? Fica num estado bem complicado. E daí ela fica tentando
saber como é que ela vai lidar com isso, porque os pais dela morreram, tipo, a avó que sempre cuidou dela, então, nesse ponto, ela é a única pessoa que tem pra cuidar da avó, só que ela começa a reparar que tá rolando umas coisas diferentes do que seria só da doença, sabe? Então, acho que no quesito meio sobrenatural, assim, se você tá esperando mais doideira, o Labuela faz mais sentido. E ele casa melhor com esses de envelhecimento mais recentes que eu comentei, mas é interessante ver as semelhanças e as diferenças desses 7 anos aí que separam esses 2 filmes. Uhum. Eu lembrei do Sator, só que ele... Eu não lembro se ela tinha Alzheimer. E também eles falavam do Alzheimer. Tinha, né? Ah, tá. Que ela via esquecendo as coisas, às vezes voltava pro passado. Eu não lembrava dele, que era Alzheimer, olha só. Eu até falei no episódio que eu quase não tinha visto filme de terror com Alzheimer. Realmente não. Eu acho que é talvez esse, o Sator mesmo e esse que a gente falou hoje. Não consigo lembrar de outro que mistura os dois, né? Terror e Alzheimer, enfim. Uhum. Mas também, caso não tenha ouvido ainda, tem o episódio de Sator, que eu não sei o número dele. Ele tá lá. Lá no começo. Lá do começo. Esse filme é muito foda. Uhum. Mas... Então é isso, gente. Lembrando aí da lista de novo, né? Vão lá ler a lista, que tá muito boa. E eu descobri que ela é a primeira que aparece no Google, olha só. Se você digitar terror com idosos, ela é a primeira, cara. Olha só. Caralho. O ranqueamento bom no Google, é isso aí. Olha só, é isso aí, é nóis. Deixa eu só falar do filme, do que a gente tinha comentado, aquele Blood, não sei o quê. E assim... Lá, quando saiu o Deborah Logan, né, o diretor ele tinha comentado desse Bloodbenders, que a Isa citou no começo, que ele tinha roteirizado e ele esperava que ele conseguisse dirigir, que é meio que uma história baseada nos acontecimentos de uma família de serial killer, aí, Isa, tu que tinha me questionado, que assolou Kansas em 1870. Mas não sei se esse filme vai sair do papel, até porque, tipo, ele fez 3 outros filmes desde o Deborah Logan, né? Então, não sei se vai sair de fato. E ele também tinha comentado, mais ou menos em 2014, que ele estava envolvido meio que numa releitura, não sei se uma dramatização das histórias do Cropsey, que foi um maníaco também, que... Tem um documentário muito bom sobre ele, com esse mesmo nome, que meio que todo mundo achava que era uma lenda urbana, até que descobriram que era um cara de verdade. E eu acho interessante. Mas aí também não sei se vai sair, porque, tipo, notícias de 2014 e não encontrei mais nada sobre. Bom, gente, se vocês quiserem ver esse filme, ele tá pra alugar. Tem no iTunes, tem no YouTube também pra alugar, né? Apple TV. Enfim, tá ali. Tá barato pra alugar, mas, né, caso vocês não queiram alugar o filme, vocês entram no nosso grupo do WhatsApp, que a gente passa as coordenadas pra você assistir o filme lá, né? E lembrando também de seguir a gente aí nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast, no Twitter como Horrorizadas PC, e vocês podem também melhorar nosso ranqueamento do Google, conferindo lá o horrorizadas.com, onde vocês encontram não só nossos episódios, como um monte de lista doida e resenha, review de um filme que não sai aqui no episódio. Enfim, muito conteúdo aí pra vocês não terem do que reclamar de falta de filme. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau! Tchau, tchau!